Estamos agora na semana 3 do PET 6 do nono ano. Essa semana nós vamos trabalhar com semelhanças de triângulos. Essa primeira parte aqui, eu fiz uma explicação para a gente entender o que acontece. Primeiro, o que é triângulo? Triângulo é uma figura que possui três ângulos. Ótimo. O que é semelhante? O que quer dizer triângulos semelhantes? Na verdade, um triângulo é semelhante ao outro quando um triângulo é uma ampliação ou quando um triângulo é uma redução do outro triângulo, tá bom? Geralmente, quando nós temos triângulos semelhantes, nós colocamos eles assim, ó, do lado um do outro, tá bom? E o que acontece? Qual é a característica de triângulos semelhantes? Os triângulos semelhantes, na verdade, eles têm os ângulos equivalentes, aí, ó, coloquei um do lado do outro. Então, o ângulo A é equivalente ao ângulo D. Então, eles são congruentes, ou seja, o ângulo A e o ângulo D têm a mesma medida. Está escrito aqui, ó. O que significa aqui? Ó? Esse símbolozinho é um triângulo. Então, triângulo ABC, que é esse triângulo ABC, ele tem esse símbolo. O que é esse símbolo aqui? Esse símbolo significa semelhante. Olha lá. O símbolo tio significa semelhante. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Ó, DEF. Coloquei os dois na mesma posição. Então, o ângulo A tem o mesmo valor do ângulo D. O ângulo B de bola vai ter o mesmo valor do ângulo E. Tá vendo? Os ângulos têm que ser todos com a mesma medida. O ângulo C também tem o mesmo valor do ângulo F. Então, eu falo que o ângulo A é congruente a D, o ângulo B é congruente a E, e o ângulo C é congruente a F. Outra característica que também precisa existir. Se eu pegar os lados equivalentes, ó, o lado A até B, coloquei ele aqui, e dividir pelo lado equivalente D até F, por exemplo, entendeu? Se eu dividir esses dois lados, nós vamos encontrar um valor. Esse valor tem que ser o mesmo se eu fizer uma divisão de outros dois lados. Então, por exemplo, se eu pegar o lado A até o lado B, o lado A até o lado B, e fizer uma divisão para o lado D e o lado E, também vou ter o mesmo valor. Então, aqui, ó, o lado A até B, ó, A até B, dividido por D até E, tem que ter o mesmo valor. Esse valor tem um nome, é chamado de constante de equivalência. Pode ser, nós podemos falar isso aí. Então, é um valor que nunca vai mudar. Então, por isso eu posso fazer essa relação, ó, um lado dividido pelo outro, e a mesma coisa eu faço depois, ó, o B até C, aqui, ó, B até C. Quem que é o lado equivalente ao outro? É o E até F. Também posso dividir por E até F. Vai dar a mesma constante da outra divisão. Então, eu posso falar que essa divisão é igual a essa divisão. Mas nós ainda temos outros dois lados. Nós temos o lado AC, esse lado A até C, dividido por lado D até F, olha lá, tem que dar a mesma constante. Então, isso aqui é o critério de semelhança. Então, tudo bem. Então, agora, se eu te perguntar, confira para mim se os triângulos são semelhantes. Você vai fazer toda essa conferência? Não. Nós vamos fazer uma conferência de algumas partes somente. Por quê? Se umas partes derem certo, já está provado que ele é semelhante. Tudo bem? Então, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Abri o programa aqui de engenharia que eu uso e vou fazer uma comparação de dois triângulos. Ó, vou desenhar um triângulo qualquer. Aqui, esse aqui, vou botar um valor qualquer aqui e vou fechar esse triângulo aqui. Ó. Pronto. Criei um triângulo qualquer. Entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu posso encontrar agora um triângulo semelhante a esse. Como? Olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar ele, trouxe para cá. Pronto, se é dois triângulos iguais, é o mesmo triângulo, eles são semelhantes. Só que um triângulo semelhante, eu vou pegar esse triângulo de baixo aqui e vou aplicar uma escala. Olha, eu vou pegar a escala aqui e vou reduzir ele aqui, ó. Pronto, apliquei uma escala e reduzir. O que aconteceu? Esse triângulo de baixo, ele é equivalente ao de cima. Por quê? Esses ângulos são todos iguais, ó. Este ângulo é este ângulo, que é esse ângulo, que é esse ângulo. Vou colocar o nome desses ângulos. Então, coloquei aqui nomes aos ângulos. Esse ângulo aqui é o ângulo A, o de cá. Eu chamei de A' para mostrar que eu reduzi, né? Então, o que acontece? Se eu medir este lado aqui e dividir por esse lado, eu tenho que encontrar uma constante, um valor, que tem que ser o mesmo valor da divisão de todos os outros lados. Então, pronto.
Se eu criei e reduzi, quer dizer que eu criei triângulo semelhante. Eu tenho aqui uma ferramenta que eu posso fazer essa medida. Eu posso medir este lado aqui, ó, 11,45. Posso medir este lado aqui de baixo. Deu 5,72. Vou fazer essa divisão. Então, a resposta deu 2. Então, AB dividido por a linha B' deu 2. Vou apagar aqui e vou fazer agora a divisão dos outros lados. Vou pegar aqui, ó, esse lado aqui é 5 e vou pegar agora, então, esse lado. Peraí, se você quer 5, aqui já dá para saber quanto vai dar, né? Dá 2 a divisão, dá 10. 10 dividido por 5 dá 2. Realmente deu certo. Vou apagar aqui. Vou pegar outros lados. Olha, vou pegar esse lado aqui. É 8. Quanto vai ser esse lado aqui, então? Beleza, já pensou certo. Tem que dar 4. Pois a divisão tem que dar 2. Então, esse lado deu 4. Entendido? Então, isso aqui são dois triângulos semelhantes. Agora, o que acontece? Às vezes eu recebo dois triângulos semelhantes e eles estão assim, ó. Vou rotar ele aqui, ó. Às vezes está nessa posição. Aí eu olho e penso, não, esse ângulo aqui é maior do que esse. Esse ângulo aqui é diferente desse. Então, toda vez que eu quiser comparar dois triângulos semelhantes, eu tenho que fazer isso, ó. Rotar eles e voltar, deixar na posição onde um fica na mesma posição do outro. Aí o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer com esse aqui, ó. Eu vou mover. Repara aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou mover. Olha o que vai acontecer. Se eu encaixar ele aqui, ó, ele encaixa perfeito, quer dizer, com o mesmo ângulo. Se eu tiver querendo encaixar ele aqui, ó, encaixa perfeito, o mesmo ângulo. Se eu quiser encaixar ele aqui, encaixa perfeito, o mesmo ângulo. Então, se ele estiver posicionado dessa forma, ou posicionado aqui, ó, o que vai acontecer com essa reta aqui? Vou fazer uma comparação aqui que você vai entender essa reta aqui. Se ela for paralela, então esse triângulo é semelhante a esse. Nós já vimos no Teorema de Tales. Então, vou fazer uma medida. Eu vou fazer uma medida desse ponto aqui, ó. Se eu medir esse ponto até esse ponto aqui, ó, realizei a medida. Dá 3,42. Mas se eu movimentar aqui, ó, todas as distâncias entre essas duas retas vai ser a mesma, 3,42. Então, prova que essa outra reta, então, se eu posicionar, ela vai ser paralela com essa reta do outro triângulo. Então, por isso eu posso posicionar ele de diversas formas. O importante é eu colocar um dentro do outro e notar que um é a redução do outro. Olha o que eu fiz. Eu medi aqui dentro, ó, este ângulo aqui deu 43 e o ângulo do outro também deu 43. Medi os dois ângulos de cima, deu 59 e 59. Aqui porque está rotacionado, entendeu? Por isso que está nessa posição aqui. Medi o de baixo aqui. Olha como que eu faço. Eu já tenho uma ferramenta que eu faço a medida, ó. Este ângulo deu 78. Quem que é o ângulo aqui? Esse ângulo é o mesmo para os dois. Então, quer dizer que todos os ângulos também são iguais. Eles têm todos os ângulos iguais. Tá bom? Então, aqui eu provei para você e eu fiz um desenho de um triângulo, dois triângulos aleatórios. Então, voltando para a matéria. Nós temos aqui, então, a razão de semelhança, ó. A razão entre dois lados homólogos, ou seja, dois lados equivalentes, dois ângulos que correspondem ao mesmo lado, ampliado ou reduzido, entre dois triângulos semelhantes, é um número K, que é chamada razão de semelhança, que sempre é a mesma. Então, por isso eu posso dividir todos os lados, que vai dar esse número K, que é a razão de semelhança. E nós temos a medida, olha, aqui, ó, esse lado aqui, olha, 40, 40. Posicionei na posição. 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui é 2, então o lado tem que ser, a divisão tem que dar 2 também. Então, quem vezes 2 que dá 2? 4. Então, 2 vezes 2 lá é 4. Então, 4 dividido por 2 também tem que dar a mesma razão de semelhança. O 8 dividido por 4 também é 2. Então, isso que eu mostrei. Só que a partir de agora, eu te pergunto, toda vez eu vou conferir tudo isso para saber se são semelhantes? Não, não vou precisar disso tudo. Eu vou precisar apenas de uma coisinha mais simples. Primeiro, nós temos 3 casos que eu vou olhar. Se acontecer isso, desses 3 casos, eu já posso falar com certeza que os triângulos são semelhantes. Que é o famoso caso AA, significa ângulo, ângulo. O outro caso é o lado, ângulo, lado. E outro caso, que é o lado, lado e lado.
Que é isso, professor? Agora bagunçou o trem todo. Não. Em vez de eu sair verificando se todos os ângulos são iguais, se todas as divisões de todos os lados vai dar uma mesma constante, eu vou olhar apenas isso. Se ele tiver dois ângulos semelhantes, então, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. O que quer dizer esses dois tracinhos? Quer dizer que eu posso fazer isso, ó, marcar um e marcar outro. Então, o que eu fiz? Coloquei dois tracinhos aqui. E se eu vir nesse ângulo aqui colocar dois tracinhos, como eu representei aqui, eu já indiquei para você que esse lado aqui, esse ângulo, tem a mesma medida desse ângulo. Aí, do outro ângulo que eu tenho representado aqui, de repente eu coloco aqui um tracinho, assim, e coloco um de cá também, assim. Isso me indica que este ângulo tem a mesma medida desse. Os ângulos que tem um tracinho têm a mesma medida. O ângulo que tem dois tracinhos tem a mesma medida. Se eu tivesse um outro ângulo aqui para eu mostrar, e eu quisesse falar para você que este ângulo aqui tem a mesma medida desse ângulo aqui, eu colocaria três tracinhos. Então, aqueles que têm a quantidade de traço são os ângulos considerados já equivalentes, ou seja, são os ângulos que possuem a mesma medida. Então, se eu peguei dois triângulos e te entreguei, e já falei para você que esse ângulo tem a mesma medida desse, e esse ângulo tem a mesma medida desse, ele enquadra no caso de ângulo-ângulo. Então, pronto. Eu só vou conferir isso, não preciso dividir lado, dividir nada. Já posso afirmar para você que os dois são semelhantes. Entendeu o primeiro caso? Então, caso ângulo-ângulo. Se eu tenho dois ângulos, ó, o ângulo B é equivalente ao ângulo E, ou seja, tem a mesma medida do ângulo E. E o ângulo C tem a mesma medida do ângulo F. Então, pronto, eu já posso afirmar que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Pronto, é o primeiro caso. Só vou conferir isso. Ah, mas se acontecer outra coisa? Se de repente me falar que apareceu um tal de LAL, o que é isso? É um lado, ângulo e lado. Quer dizer que, falou para mim, olha aqui, o lado AB, dividido pelo lado DE, tem um valor constante. Beleza? Um número qualquer. E entre esse lado e o outro lado que me indicou, que é o lado BC e o lado EF, também tem a mesma constante. Ah, vou ter que conferir o outro lado. Precisa não. Olha o que aconteceu aqui. Este ângulo é e o ângulo B. Olha lá. B falou que ele é equivalente a F. Vamos até colocar o tracinho aqui. Coloquei o tracinho no B e vou colocar o tracinho aqui no E. Pronto. Eu afirmei para você que o lado B tem a mesma medida do lado E. Então, pronto. O ângulo B e o ângulo E são semelhantes, e o lado B e o lado C, né, o lado BC e o lado EF, também tem a mesma constante do outro lado. Pronto, já está provado também que os dois são semelhantes. Não preciso mais conferir nenhum outro ângulo e não preciso mais fazer divisão de lado nenhum mais. Se já tem essas duas indicações, lado, o ângulo e o lado, já posso afirmar que eles são semelhantes. Tá bom? O terceiro caso que já prova semelhança é esse aqui agora. Lado, lado, lado. Se eu dividir os três lados e encontrei a mesma constante, também já falei, já provei para você, os dois já são semelhantes. Se eu dividir o lado AB pelo lado DE, deu uma constante. Dividir o lado AC pelo lado DF, deu a mesma constante. Dividir o BC pelo lado EF, deu a mesma constante, já posso afirmar que o triângulo ABC é equivalente ao triângulo DF. Quer dizer o quê? Que eles são semelhantes. Isso aqui é o critério de semelhança. Tudo bem? Então, baseado nesses critérios, nós temos algumas atividades para fazer. Então, nós temos três casos de semelhança. Caso ângulo-ângulo, dois ângulos são iguais, beleza, já posso afirmar que é semelhante. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Se eu tiver um lado, um ângulo e um lado, eles têm que estar unidos. O ângulo tem que estar no meio desses dois lados. Já provei os dois? Pronto, já posso afirmar que são semelhantes. E se eu tiver os três lados também divididos e deu a mesma constante, já está provado também que eles são semelhantes. Tá bom? Esse é o critério de semelhança. Você viu o que é triângulo semelhante. Um triângulo semelhante ao outro é uma ampliação ou uma redução do outro. Se eles estiverem fora de posição, você rotaciona, coloca um do lado do outro, você vai descobrir quais os lados que você vai ter equivalência entre eles para poder descobrir a sua constante. Tudo bom? Então, essa parte da matéria é importantíssima. Aqui, nós temos uma explicação do conteúdo. Olha aqui. O triângulo ABC
e o triângulo A', B'C'. Foi praticamente o que eu falei. Critério de semelhanças, os ângulos são todos iguais e as divisões dos lados têm que dar a mesma constante. Tranquilo. Aqui nós temos a resolução de uma atividade. Nós temos aqui. Olha o que aconteceu aqui. Típico daquilo que eu mostrei para vocês no desenho que eu inventei um triângulo qualquer. Olha esse triângulo maior. Olha o que aconteceu com o DE. Se falar para mim aqui que esse AB e esse DE são paralelas, ótimo, já tenho aí dois triângulos semelhantes. Lembra que eu mostrei lá? Então aqui, vamos ler aqui a atividade. Ó. No triângulo ABC abaixo, os segmentos AB e DE são paralelos. Então ótimo, já sei que são semelhantes. Então AB e DE são paralelos. Notei que é semelhante. Por que é semelhante? Porque eu já tenho como provar que o ângulo C é o mesmo ângulo dos dois. Então já tem um critério de semelhança. Um ângulo, beleza. Vamos procurar mais um ângulo. Se tiver mais um ângulo que for o mesmo dos dois, pronto, já prova que eles são semelhantes. Agora vamos aqui, ó, esse ângulo D. Se eu pegar ele aqui, ó, e empurrar ele com A, aí eu posso lembrar também o teorema de Thales, dos ângulos alternos internos, alternos externos. E o que vai acontecer? Esse ângulo A tem a mesma medida do ângulo D. Pronto, eu já poderia afirmar para você, então, que são semelhantes também aqui. Tranquilo? Se são semelhantes, o que nós vamos ter? O triângulo grande é o lado BC todo. Então, o lado BC todo, dividido pelo lado do triângulo pequeno, que é EC, tem que dar a mesma medida de AC todo, dividido por DC. Então, pronto. Isso é um dos casos. Aqui também, ó, o lado AB dividido pelo DE, então, olha lá, AB dividido pelo DE. Ó, esse lado do grande, dividir pelo mesmo lado equivalente no pequeno, tem que ser igual a qualquer um dos outros lados também equivalentes dividido. Aí eu coloquei aqui, ó. Coloquei não, tá a questão. O AC do grande também tem que ser igual ao lado DC. Quem que está no lado DC? O X. Então, com isso, eu consigo descobrir o valor de X. Por quê? Eu coloquei os valores do lado, 6, 4 e 30. Quem estava faltando? O X. Então, pronto. Se está faltando o X, eu multiplico cruzado. Vira uma regra de 3, né? 6x é igual. 4 vezes 30, 120. Isolo o X, põe o X aqui e joga 120, o 6 para lá dividindo. 120 dividido por 6 dá 20. Descobri o lado DC, que é 20. Baseado nesse exemplo, nós temos aqui uma atividade agora para a gente resolver. Então, essa aqui é a nossa primeira atividade de resolução. O que eu estou vendo aqui? Vamos ler, né? Primeiro. No triângulo ABC abaixo, os segmentos DE e BC. Olha aqui. BC e DE. O que falou que eles são? Olha lá. Paralelos. Pronto. Já sei que ele é um triângulo o quê? Equivalente do outro. Ótimo. O ângulo aqui, ó. O ângulo A é o mesmo ângulo para o triângulo grande, é o mesmo ângulo do triângulo pequeno. Então, já tem um ângulo igual. Um já está confirmado. Esse ângulozinho aqui D e esse ângulo B, ó, se eu pudesse arrancar ele aqui, ó, e trazer ele de novo aqui paralelo, o que ia acontecer? Ele ia encaixar perfeitamente aqui. Então, esse ângulo aqui também seria igual. O ângulo B seria igual ao ângulo D. Então, já teria dois ângulos já, o quê? Isso, dois ângulos já iguais. Então, pronto, pelo caso ângulo, já provei que ele seria dois triângulos semelhantes. Mas vamos continuar. O que ele está pedindo? Calcule a medida do segmento AE e EC. Tá, já que são semelhantes, eu posso falar que eu tenho que descobrir primeiro qual que é o critério, né? Qual que é o K, vamos dizer assim, que é aquele número que você dividiu um lado pelo outro e você encontrou aquela constante. Então, nós vamos dividir aqui, que é o constante de semelhança. Nós vamos dividir aqui, ó, o lado todo do grande, que é o lado AB, que é 8, dividido por 2, ó, o lado do grande, dividido pelo mesmo lado, né, da posição, o mesmo lado do pequeno, por 2. Tem que ser igual, olha lá, o lado do grande, quanto que é? É 10. Dividido por quem? Pelo lado do pequeno. Então, quer saber aqui, quem que é o pequeno? É o lado AE. Vou chamar esse lado AE de uma letra qualquer. Vou chamar aqui de X. Pronto.
O que eu tenho que fazer aqui para resolver essa conta? Vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado vai ficar, então, olha lá, ó, representei 8 vezes x, nós vamos ter 8x, que é igual a 2 vezes 10, vai dar 20. Então, eu vou isolar o x é igual, o 20 já está lá, e o 8 eu passo, está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, vou encontrar x é igual a quanto? 2,5. Então, esse aqui é o K, né, que é o nosso critério, né, fator de semelhança, vamos dizer assim. Então, quanto que vale x? X está no lugar de quem? No lugar de AE. Eu posso falar aqui AE, vou colocar maiúsculo, né, do jeito que está aqui, AE é igual a 2,5 centímetros. Lembrando que é o segmento, então tem que colocar um traçozinho aqui em cima. Às vezes aqui no computador esse traço desaparece, tá, gente? Mas o segmento a gente representa assim. Então pronto, já descobriu o valor de AE. Depois pediu para descobrir também o valor de EC, de E até C. Olha aqui, o valor de A até C não é 10? O AE não vale 2,5? Então quanto que falta aqui? Basta fazer. Vamos colocar assim, ó. EC é igual a 10 menos quem? 2,5. Logo, EC é igual a... Então, está respondido aí o valor de AE e o valor de EC. Então, questão pronta. Depois disso, no seu PET, vem a explicação, né, dos critérios, né? Caso lado, 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 ângulo, ângulo e lado, ângulo, lado. Beleza? Que eu já expliquei para vocês. Nós temos a questão agora 2 para a gente resolver. Então, vamos ler agora a questão 2 e vamos detoná-la também. Vamos lá. Os triângulos ABC e a linha B', C', representados na figura abaixo, são semelhantes. Ótimo, já falou que é semelhante. Então, já existe um fator, né, de semelhança entre eles aí. A divisão entre seus lados equivalentes sempre vai dar o mesmo valor. Ótimo. Continuando. Determine as medidas dos lados do triângulo ABC, sabendo que seu perímetro mede 21 centímetros. Opa, beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu ampliei o meu desenho, olha, ampliei esse, será que vai existir uma semelhança também? Esse perímetro, os dois dividido um perímetro pelo outro, vai dar o mesmo fator de semelhança? Vamos ver? Eu vou voltar lá naquele programinha que eu tinha feito. Vamos voltar lá no nosso programinha aqui, no programinha. Esse programinha, ele tem uma coisa boa. E é a ferramenta importantíssima aqui, que é para descobrir área e perímetros de desenhos. A gente usa para saber de casa. Nós vamos fazer dessa figura aqui. Eu vou jogar o comando, joguei o comando, vou marcar aqui esse ponto e esse ponto e dou um Enter. Olha aqui o perímetro, ó, 29,44. Agora eu vou descobrir o perímetro desse pequeno. Vou jogar o comando de novo, vou marcar, ó, desse ponto até esse e até esse. Qual que é o perímetro? O perímetro está aqui, ó, 14,72. Ao dividir o perímetro também do grande com o pequeno, eu também encontrei a mesma constante que eu tinha encontrado ao dividir os lados, ó lá. Também vou encontrar 2. Beleza? Porque 29,44 dividido por 14,72 vai dar 2. Mas agora eu vou fazer uma outra comparação importante aqui para você. Esse mesmo comando que eu faço também descobre a área. Então, olha, nós vamos descobrir a área do grande. A área do grande deu 39,1. Vou descobrir a área agora do pequeno. Ó, a área do pequeno. A área do pequeno agora deu 9,7. Ao dividir a área, não vai dar agora a constante não, tá? A constante vai funcionar apenas com o quê? Com o perímetro. À medida que eu aumento aqui, ó, a área não aumenta proporcionalmente da mesmo jeito, não. Se eu dobrei uma figura, a área não vai dobrar. A área vai ter um valor diferenciado. Tudo bem? Então, isso aqui nós podemos usar, então,
aquela mesma constante também para quem? Para o perímetro. Então, voltando aqui na figura, agora eu já sei, eu já provei para vocês, então agora eu sei que eu posso usar isso aqui para o perímetro. Então, quer dizer que eu posso descobrir agora o perímetro do pequeno. Posso descobrir. Entendeu? Porque eu sei que existe uma semelhante. E olha o que aconteceu aqui, ó. Sabendo que o triângulo ABC tem um perímetro que mede 21. Então, ótimo. Eu vou descobrir qual o critério de semelhança que eu tenho. Porque eu vou somar esses três lados e dividir por 21, que é o perímetro pequeno, e vou descobrir o critério de semelhança. Aí eu vou aplicar para o lado que eu estiver querendo descobrir. Então, vamos lá. Somando, então, 10 mais 14 mais 18, para descobrir qual que é o perímetro do grande, vai dar 42. Então, pronto, 42 centímetros. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso dividir. 42 dividir por 21. Ficou fácil. Aqui não precisa nem fazer conta, né? 42 por 21 vai dar igual a 2. Então, já sei. Esse aqui é a minha razão de semelhança, né? Razão de semelhança. Pronto, vale 2. Agora que eu já sei a razão de semelhança, ficou fácil. Eu sei que 10 dividido pelo valor que é esse lado tem que dar 2. Não precisa nem fazer conta. 10 dividido por quanto que dá 2? 5. Então pronto, eu posso até falar para você aqui, ó, que a B é igual a 5 centímetros. Também posso falar para você que 14 dividido pelo valor de AC, daqui, tem que dar também quanto? Tem que dar 2. 14 dividido por quanto que é 2? Isso, 7. Então, AC, nesse caso, é igual a 7 centímetros. Também posso fazer isso aqui, ó, 18 dividido pelo valor que tem aqui, tem que dar um total de quanto? De 2. Então, 18 dividido por quanto aqui que dá 2? 18 dividido por 9. Então, já sei que BC é igual a 9 centímetros. Então, não precisou nem mesmo aqui a gente fazer uma conta mais detalhada. O que falta aqui? A gente colocar o tracinho nos segmentos. Então, depois que eu coloco todos os traços, eu já posso colocar aqui, né, a minha resposta. Encontrei as medidas todas do triângulo ABC. Vamos para a próxima pergunta agora. Pergunta 3. Vamos fazer a leitura. Os triângulos desenhados abaixo são semelhantes. Ótimo, já falou para mim algo importantíssimo, que eles são semelhantes. Então, já sei que eles têm os lados, a divisão dos seus lados vai dar uma mesma constante, e já sei também que todos os seus ângulos têm que ser equivalentes, ou seja, o ângulo A tem que ser igual ao ângulo A do outro, o B do outro igual ao B', o C igual ao C'. Já sei disso tudo. Então, vamos continuar. Determina as medidas dos ângulos alfa, beta e gama e a medida do lado AC. Então, pronto. Alfa, beta e gama. Então, aqui, ó, alfa, beta e gama. E também a medida do lado AC. Esse lado aqui, A até C. Tranquilo. Só que primeiro, eu estou olhando. Aqui tem um ângulo, aqui tem um ângulo. Mas falta esse. Só que o que eu sei? O somatório dos ângulos internos de todo triângulo que possa existir sempre será 180 graus. Então, vou fazer o quê? Alfa mais... O computador está mudando aqui, não está querendo acertar alfa. Mais 45 mais 70 tem que ser igual a quem? Tem que ser igual ao famoso 180 graus. Agora ficou fácil. Alfa é igual a 180, vou passar o 45 e o 70 para lá. Menos 45 e menos 70. Então, agora, a alfa vai ser igual a quanto? 65 graus. Então, pronto, já descobri o valor de alfa. Se eu já tenho o valor de alfa, beleza. Então, se eu reparar a figura aqui, o que aconteceu? Eles fizeram um desenho de dois triângulos e eles tentaram confundir a gente. Então, quer dizer, alfa aqui é 65, mas aqui é 45. Tinha que ser 45, não tinha? Tinha. Então, eles não falaram que os lados A é homólogo com o ângulo A e tal. Então, o que eu vou fazer? Existe uma regra que a gente sempre vai usar.
quando ele tenta enganar a gente aqui, fazer uma pegadinha. O que é a regra? Quer dizer que ele não está rotacionado na posição certa. Tá bom? O que é a regra? É sempre o maior lado, ele é oposto ao maior ângulo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o 65. Então, eu coloquei então os 65 graus aqui. Agora vamos analisar aqui. Vou pegar uma seta. Olha o que eu fiz a seta. Eu peguei o maior ângulo, que é 70 graus. Aí eu vai ter uma seta. O lado oposto ao maior ângulo, tá vendo? Sempre ele será o maior lado. Então, espera aí. Aqui que tem o maior lado, que é 27. Então, o ângulo oposto ao maior lado, o lado de lá, tem que ter também o mesmo valor daqui, porque ele é semelhante. Então, o maior lado aqui é quem? É 9. Então, agora eu vou fazer uma seta contrária. Então, o que acontece, então? Se esse é o maior lado, ele é oposto ao maior ângulo. Então, esse ângulo aqui, gama, ele vai medir o quê? Ele que vai medir 70 graus. Então, esse ângulo que é o ângulo de 70. Então, já pode... 70 não, desculpa. É isso mesmo, 70 graus. Então, esse é o ângulo de 70 graus. Então, eu vou colocar o valor dele aqui dentro. Então, pronto. Esse aqui que é o ângulo de 70. Então, peraí, qual o ângulo que falta? Falta o ângulo que eu descobri que é o alfa aqui. Que é o ângulo que mediu o quê? 65 graus. Então, aqui o beta é que mede 65 graus. Então, o que está acontecendo? Agora eu tenho que descobrir quais são os lados homólogos, ou seja, os lados equivalentes. Para isso, eu prefiro pegar essa figura aqui e rotacionar ela e colocar agora na posição certa. Aqui, então, o que aconteceu? Eu notei, então, que ele está com uma rotação errada. Tá? Mas, através dos lados opostos aos ângulos, eu consigo descobrir quais são os lados equivalentes. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar aqui os lados equivalentes para a gente entender. Qual é o menor ângulo? O menor ângulo é 45 graus. Então, o oposto a ele seria quem? O menor lado. Então, vamos pegar aqui, ó, 45 graus é oposto ao menor lado, que é 5. Então, ó, o lado AC, então, que está oposto ao menor lado, dividido pelo lado que está oposto ao menor lado, que é o BC. O BC mede 5. Beleza. É igual a... Vamos pegar o outro lado. Agora, vamos pegar aqui, ó. O oposto é 65. Não é o maior lado. Tá? Vamos pegar o maior lado. O oposto ao maior lado aqui. O maior ângulo é 70. Então, o oposto a ele é 27. Tá? Então, o lado AB, vamos colocar AB. Quem que é o lado equivalente a ele? É o oposto ao maior lado, ao maior ângulo lá. Aqui, quem que ele é? É o 9. Então, tem que dar 9. Só que, se eu usar essa referência aqui, eu vou ter duas coisas para descobrir. Ó. O lado AC, eu não tenho valor. Também eu não tenho valor do lado AB. Tem? Tenho. É quanto? 27. Então, ficou fácil agora. Então, aqui eu coloco 27. Agora está fácil descobrir AC. Não está fácil? Olha aqui. Vou fazer de uma forma diferenciada aqui para entender. Ó, 27 dividido por 9 dá quanto? Dá 3. Então, a divisão do de cima pelo de baixo é 3. Então, basta eu fazer a conta o quê? Eu pego esse 3 e multiplico por 5. Então, AC é igual a quanto? 5 vezes 3? 15. 15 centímetros. Que aqui eu poderia multiplicar cruzado. Ó, AC vezes 9 vai dar 9, AC, que é igual a 5 vezes 27, fazer a conta. Então, já fiz a conta direta. AC igual a 15, que aqui vai de cabeça. Ó. 9 para 27, eu multipliquei por 3. Então, 5. Basta multiplicar por 3 e eu descubro AC. Já descobri. Agora, posso fazer a mesma coisa em outros lados aqui. Qual lado mais que falta? Nenhum. Então, pronto. Se eu quiser fazer para comparar, fica fácil. Quem que é o lado equivalente aqui? Ó? O 18, o BC, está oposto a 65. Quem está oposto a 65 aqui? Ó, é 6. 18 dividido por 6 dá quanto? Também dá 3. Então, ficou fácil de descobrir. Então, basta colocar minhas respostas agora. Ó, AC, que é o que eu estava querendo, vale 15. Falta o meu ângulo. Alfa, 65 graus. Ele tem o mesmo valor de quem? Ó, de quem aqui? De beta, que
também mede 65 graus. Então, quem mais faltou? Faltou gama, né? Que é 70 graus. Então, o importante nessa questão aqui é o que, gente? Prestar atenção nisso. Eles colocaram uma figura para a gente achar que ela está na mesma posição, que realmente parece que está na mesma posição. Se você anotar aqui, você pensa, mas aqui tinha que ser 45. Só que essa daqui foi rotacionada, ainda foi espelhada. É aquilo que eu posso fazer lá no programa que eu falei, com as outras imagens. Eu posso rotacionar, eu posso espelhar, fazer o que for, para tentar te enganar. Eu não preciso manter aqui as escalas corretas. Na atividade, não. Então, se você encontrar uma prova, você nunca pode pensar, esse lado é o maior daqui. Não. Você tem de olhar os valores que estão indicados. Nunca pode olhar simplesmente se esse lado parece com aquele. Esse ângulo deve ser medido igual medida. Não. Tem que ter uma regra para você realmente definir se ele tem ou não a mesma medida do outro. Tudo bem? Então, questão 3 aí, detonada. Nossa última questão da semana, questão 4. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Estou vendo um desenho aqui, já tem uma marquinha aqui que eu mostrei para vocês. Ó. 2 tracinhos, 2 tracinhos. Esse ângulo é a mesma medida deste ângulo aqui. Ótimo saber disso, né? Já tem alguma coisa de importante. Vamos lá. Os triângulos ABC, triângulo grande, A, B, C. E triângulo AED, A, E, D. Representados na figura abaixo são semelhantes. Beleza, já me falou uma coisa importantíssima. São semelhantes. Sabendo que BC, ó, B até C mede 16 centímetros, AC mede 20, então A até C mede 20, e AD mede 10, A até D mede 10, e AE mede 10,4, A até E mede 10,4. Calcule a medida do perímetro do quadrilátero BCED. BCED. Querendo aqui, ó, medida do perímetro desse daqui de baixo, desse quadrilátero embaixo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar esses valores todos aqui no meu desenho para poder facilitar. Então, eu vou fazer isso, ó. AC mede 20. AD mede 10. AE mede 10,4. E BC mede 16 centímetros. Aí, tentei representar aqui para facilitar a gente trabalhar. Aí pediu então para descobrir esse perímetro aqui. Primeira coisa, eu vou ver se nós temos dois lados aqui que são equivalentes. Então, olha aqui no meu desenho. Agora, preste atenção numa coisa aqui, importantíssima. Não falou para mim que esse DE aqui, ó, é paralelo a BC. Não falou. Então, essa reta aqui, ela pode estar torta para cima, torta para baixo. Tá bom? E aqui ele representou parecendo paralela. Ele pode ter feito isso para me enganar? Pode. Tá? Não está informado, então não posso usar isso como referência. Já falar que esse ângulo alfa é igual a esse ângulo B. Não posso. Ele já me falou que aqui, ó, alfa é igual a alfa aqui. Então, os lados, olha, o lado oposto ao ângulo alfa aqui, que é 10,4, ele é, como eles são semelhantes, falou que os dois são semelhantes, ele tem que ter o mesmo fator, lembra de semelhança, a divisão, do lado oposto ao ângulo alfa de baixo. Quem que é o ângulo alfa de baixo? É o lado oposto do triângulo grande, que é o lado AB todo. Deu para entender aqui? Isso aqui é importante. Ele pode fazer para enganar a gente. Porque isso aqui está parecendo, mas não vale, igual fez com o outro. Então, o que eu vou fazer aqui como referência? Ó, quem está oposto ao ângulo A? Ao ângulo A, beleza. É o ângulo DE. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever aqui, para a gente facilitar, quem são os lados homólogos, ou seja, os lados que existe o fator de semelhança entre eles. Esse primeiro, BC e DE, ficou simples. Por quê? Está oposto ao ângulo A. Ó, esse ângulo A é o ângulo A do pequeno e é o ângulo A do grande. Quem está oposto ao ângulo A? O BC do grande e o DE do pequeno. Tá? Então, vou colocar aqui o oposto ao ângulo A. Beleza?
Agora nós vamos olhar outro ângulo. Outro ângulo que eu tenho aqui, importante, é o ângulo alfa. Ó. Quem está oposto a alfa do grande? Alfa do grande é o ângulo lado AB. Então, AB e outro homólogo. Agora, quem é oposto ao ângulo alfa do pequeno? O AE. O AE. Então, oposto ao ângulo alfa. Só que agora sobrou mais um ângulo só, porque o triângulo tem 3 ângulos, né? Então, outro oposto ao outro ângulo desconhecido. O oposto ao ângulo desconhecido aqui, o ângulo desconhecido eu vou chamar de desconhecido, tá? Então, o desconhecido aqui é o lado AD. Então, o lado AD e o lado desconhecido aqui é o ângulo B, não é? Ó, não é o ângulo B? O oposto ao ângulo que está aqui, do lado B, ó, é quem? O lado AC do grande. Então, vamos colocar o do grande primeiro, como sempre. E do ângulo oposto pequeno, AD. Vou colocar sempre na ordem aqui. Oposto. Beleza. Já encontrei, então, os lados homólogos, ou seja, os lados que existe um fator de semelhança entre eles. Olha como aqui. Eu já tenho aqui 2 com valor, que é o AC, ó, o AC e o AD. Ó, AC eu tenho 20 e AD vale 10. Então, já posso descobrir qual é o fator de semelhança. Então, eu posso pegar 20 dividido, né, por 10. O fator, então, é igual a 2. Então, aquele fator K, né, K igual a 2. Então, já sei que é o fator de semelhança. Agora facilitou, então. Você já tem o fator de semelhança, facilitou. Então, do pequeno para o grande, então, basta fazer o quê? Multiplicar tudo por 2. Então, beleza. Então, aqui, nós temos o lado BC, que eu já tenho, que é 16. Então, quer dizer que teve um número que eu multipliquei por 2 e deu 16. Então, quem que é que eu multipliquei por 2 e deu 16? 8. Então, eu posso falar, então, que DE é igual a 8 centímetros. Beleza? Agora aqui, nós temos outro lado aqui, que é o AB, ó, e o AE. AB do grande e o AE do pequeno. Então, eu já tenho o pequeno, que é 10,4. Então, o do grande, que vai ser o AB, eu já sei o valor. É só dobrar o valor, então, de AE. Se é 10,4, só multiplicar por 2, dá quanto? 20,8. E agora eu tenho mais um aqui, ó. O AC e o AD. Ó, A até C dá 20. Então, A até D, metade, é 10. Então, realmente, está tudo certo. Agora já tem os valores, vamos colocar esses valores aqui em volta e vamos simplesmente somar para descobrir o perímetro. Ó, 20 menos 10,4, eu descubro quanto que é C. Então, para descobrir o EC, né, eu faço 20 menos 10,4. Eu vou encontrar o valor de 9,6. Então, já tenho o valor de EC e vou colocar ele lá. Já coloquei. Então, o valor de D até B aqui, eu tenho que descobrir também. Só que eu tenho esse valor total de A até B. Ó, A até B é 20,8. Então, para descobrir D até B, eu faço. Olha, eu faço AB menos AD. AB eu sei quanto que vale. Aqui AB, 20,8. Menos AD. O AD eu tenho o valor aqui, ó, que é 10. Eu vou ter como resposta 10,8 centímetros. Aí, como eu encontrei 10,8, eu já coloquei o valor dele aqui, 10,8. Agora falta o ED. ED, eu já tenho, ó, ED está aqui, ó, que é DE, não é? Então, é quanto? 8 centímetros. Vou colocar ele lá. Então, agora que eu já coloquei todos os valores, eu vou somar. Então, eu coloquei, ó, achando o perímetro, vou somar. 16 aqui, mais 9,6 aqui, mais o 8 de cima, mais 10,8 daqui, que vai dar um total de... que vai dar 44,4 centímetros. Então, aqui a resposta toda da atividade.
Beleza? Então, resolvido. Gente, presta atenção nisso aí, tá vendo? O que aconteceu aqui? Aqui eu tive que olhar quem que era o lado oposto. Lembrando sempre, o ângulo maior sempre vai ter o lado oposto, que é o lado maior. O ângulo menor sempre vai ter o lado oposto, que é o ângulo menor. E lados homólogos, como eu colocar uma palavra bonitinha aqui, aí eu falei a palavra correta de falar, em vez de falar lados equivalentes, né? Os lados homólogos são os lados equivalentes de um, que eu divido pelo do outro, que eu encontro aquele fator de semelhança, que nesse caso foi 2, que eu coloquei aqui do lado. Prontinho, gente? Sei que a aula foi longa, mas eu acho que eu expliquei devagarzinho, eu acho que deu para entender, tá bom? Então, tchau!